Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, revisão para P2, tá? Hoje eu vou passar a parte teórica e amanhã alguns exercícios para fixar bem esse conteúdo aí, tá? O que cai na P2? Cai pilha e eletrólise, tá? É a apostila 8, a última apostila de vocês ali, então não tem segredo. Entende-se por eletroquímica? Olha só, vamos pensar no nome eletroquímica, né? Eletroquímica, a química dos elétrons. O ramo da química que estuda os fenômenos químicos que envolvem transferência de elétron. O que é isso? Um ganha elétron, o outro perde elétron. Então, vão transferir um para o outro. Quando o processo químico ocorre espontaneamente, ou seja, naturalmente, sem o forçar, e produz transferência de elétrons, é chamado de pilha ou bateria, ou célula galvânica, né? Que pode aparecer também. Mas, quando o processo químico é provocado por uma corrente elétrica, então é algo não espontâneo, algo que eu estou forçando a acontecer, é denominado eletrólise. Opa, então aqui já tem uma diferença entre pilha e bateria. Pilha acontece espontaneamente e produz transferência de elétrons. A eletrólise é não espontâneo e é provocada por uma corrente elétrica. Então, já diferencinhas aí, né? Vamos para a próxima. Então, olha só. Uma pilha transforma a energia química em elétrica. A eletrólise transforma a energia elétrica em química. Então, vamos pensar. Pilha, eu pego uma reação química e gero uma energia elétrica. A eletrólise, eu pego uma energia elétrica, que é a corrente elétrica, e transformo em energia química. Se isso funcionasse como um ciclo bonitinho, 100%, a minha bateria do celular nunca iria acabar, né? Porque ela vai, enquanto ela está funcionando, ela transforma energia química em elétrica. Quando ela descarregou, eu coloco na parede, ela transforma a elétrica em química. Né? A bateria ideal seria uma bateria que esse ciclo funcionasse eternamente. Então, pensando em pilhas e baterias, né? A gente tem as pilhas ali, a gente colocou da Sony, que se utilizam em lanternas, em controle remoto, em brinquedo de criança. Podem ser a AA ou AAA, né? Ou tem aquelas mais gordinhas, mais fininhas, que tem o polo positivo e o polo negativo. Nós temos também as baterias de celulares, que hoje em dia a gente não consegue mais retirá-las, né? São mais fininhas e troca-se o celular todo, não só a bateria. Ou se tu quer trocar só a bateria, que o problema seja só a bateria, tu vai levar para assistência técnica. E as baterias de automóveis, aqui fazendo propaganda para a bateria Moura, né, que tem uma voltagem bem legal, bem elevada. E elas são tóxicas, elas não podem ser descartadas em lixo comum, porque ela tem ácidos dentro, bases fortes, metais pesados. Então tem que ter um descarte todo preparadinho para elas. A eletrólise, tá? Ela é muito utilizada em laboratório ou em indústrias, tá? De galvanização, onde normalmente a gente quer formar o metal, né? Puro metal, sem nenhuma outra liga metálica, sem nenhum outro metal junto, só ele. Então, em laboratório aqui tá mostrando um equipamento de pequeno porte, pequeno entre aspas, né? Aqui vai determinar, vai informar o quanto de corrente elétrica é necessário. Então, aí vai ser colocada a corrente elétrica e a reação vai acontecer. E em indústria isso acontece da mesma forma, porém em grande porte, né? Um equipamento extremamente maior. Reação química oxirredução, redox. Então, sempre que eu falo em pilhas ou eletrólise, eu vou falar sobre uma reação de oxirredução, onde ocorre o fenômeno de oxidação e redução. Um oxida e o outro reduz. Na imagem ao lado, diz-se normalmente que o objeto enferrujou. Quimicamente, porém, seria mais adequado falar-se em um processo de oxidação-redução. Por quê? Já falei para vocês também que o termo enferrujar a gente usa para o ferro, né? Porém, outros metais também oxidam, corroem.
Então, o termo oxidação vale para todos os metais, fica algo mais geral. A oxidação e redução é, na verdade, uma reação química em que se observa a transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Certo? Lembra que a prof também comentou que em lugares onde a umidade relativa é maior, onde ficam próximos do mar, a gente tem uma oxidação que ocorre de forma mais rápida, certo? Porque tem mais oxigênio no ar, então vai oxidar com maior facilidade. Uma experiência realizada em laboratório está ali, né? O que foi colocado ali? A primeira aqui, recipiente, tá? Foi colocada uma solução de sulfato de cobre. O que é uma solução de sulfato de cobre? É o CuSO4 em água, tá? Que é esse líquidozinho azul aqui. O que acontece? Esse sulfato de cobre, ele é encontrado, ele é utilizado como fertilizante em casa que vende produtos para animais e tal, vende esse sal, tá? É vendido bem facilmente, não precisa de nenhum documento. O ferro, tá aqui, o nome já diz, né? Ele é feito de ferro. O que vai acontecer? Vai acontecer uma troca. O ferro vai reagir com o sulfato e o cobre vai formar uma reação assim, ó. O cobre vai ficar sozinho e vai formar sulfato de ferro. Isso que é uma reação de simples troca que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Após certo tempo, a solução muda de cor e um pó avermelhado, que é o cobre, aparece no lugar do ferro. Então, a solução era azul porque tinha o sulfato de cobre que é azul. A partir do momento em que trocou, ela vai começar a ficar verde, depois assim, ó, vai prevalecer essa cor aqui. Não é bem um avermelhado, é um laranja, né? Uma cor cobre, se a gente pensar, devido ao metal cobre sendo formado. Pode ver até que o ferro vai oxidar com grande intensidade, ó. Muda até a sua estrutura, né? Então, assim, né? Colocando aquela equação, aquela reação numa equação, então o ferro e a solução aquosa de sulfato de cobre, que é azul, a gente formou um sulfato de cobre que é esverdeado, cobreado, e o cobre que vai ficar bem vermelho. Notem-se que o NOx do ferro aqui, quando ele está sozinho, é 0. E aqui, quando ele veio junto com o sulfato, ele virou mais 2. O cobre aqui era mais 2 e virou 0. Por que uma reação de oxirredução? Porque uma espécie oxidou e a outra reduziu. Porque houve transferência de elétrons. Tá? E sempre que há transferência de elétrons, há uma reação de oxirredução. Ó, quem aumenta sua carga, isso é bem importante, tá? Então, assim, são termos que a gente tem que dar uma decorada, dar uma estudada. O ferro passou de um NOx 0 para um NOx mais 2. Sempre que há um aumento de 0 para mais 2, há um aumento, oxida. É o OPA. Olha só para uma pilha. Oxida. Perde elétrons. Aumenta o NOx. Claro, foi de 0 para mais 2. É o ânodo. Em uma pilha, presta bem atenção que a gente está falando de pilha, ele é o polo negativo. Certo? Aí, se houve uma espécie que oxidou, houve uma espécie que reduziu, porque estamos falando de uma reação de oxirredução. O cobre foi de mais 2 para 0, então ele reduziu. Ele é o oposto lá do oxida, ele reduz. Opa, vamos arrumar bonitinho, né? Ele é o oposto do perde elétrons, porque ele ganha elétron. O elétron. Ele é o oposto do aumento NOx, ele reduz o NOx.
Ele é o oposto de ânodo, ele é o cátodo. Em uma pilha, o cátodo é sempre o eletrodo positivo. Então, aqui, ó, algumas informações, né, que podem surgir quanto a esses dados aí, tá bom? Então, sempre que ocorre uma reação de óxido-redução, um oxida e o outro reduz. Vamos lá. O ferro inicialmente neutro perde 2 elétrons, das quais são transferidos para o cobre, tornando-se carregado mais 2. É a oxidação do ferro. Quem oxida é quem perde elétrons. O cobre inicialmente tinha uma carga mais 2, recebeu 2 elétrons, tornando-se neutro. É a redução do cobre. Então, nessa reação, ferro oxida, cobre reduz. Agente oxidante e agente redutor, isso é muito importante que a gente também preste bastante atenção. Quem oxida é o agente redutor, é o contrário. Quem oxida é o agente redutor. Então, nesse caso, é o ferro. Quem reduz é o agente oxidante. Que no caso é o cobre mais 2. O agente redutor é quem oxida, que no caso é o ferro. Então, é o contrário, né? Lembra sempre que a gente tem que mudar ali. Então, a equação global ali, tirando o sulfato, que não mudou, que não alterou, vai ser o ferro 0 virando ferro 2+, oxida, perde elétrons, aumenta o NOx, é o ânodo do polo negativo. Agente redutor. O cobre reduz, ganha elétrons, é o cátodo, polo positivo. Agente oxidante. Essa é a reação global. Nela só aparece quem oxidou e quem reduziu. A pilha de Volta, tá? Foi, como o nome mesmo já diz, foi criada por Volta, né, em 1800. E o que acontece? Ela foi a primeira pilha elaborada, formada, tá? A partir dela é que todas as outras pilhas foram inspiradas. Então, basicamente, a pilha de Volta tinha uma pilha com vários metais e ele intercalava assim, ó. Cobre, uma solução de ácido sulfúrico, zinco. Cobre, solução de ácido sulfúrico, zinco. Cobre, solução de ácido sulfúrico, zinco. E ele ia empilhando, tá? Esses metais aí, e ele notava que gerava-se uma energia e ele ficou abismado e começou a estudar esse tipo de energia. O que estava acontecendo ali? Daniel daí pegou o conhecimento de Volta e criou a pilha dele, claro que ele ia homenageá-lo, e criou a pilha de Daniel. E a pilha de Daniel é basicamente uma reação de oxirredução de zinco e cobre. Ó, onde o zinco aumenta o NOx, foi de 0 para mais 2, então ele oxida. E o cobre, que foi de mais 2 para 0, reduz. Essa é a pilha de Daniel. Basicamente, a pilha de Daniel, que é feita em laboratório, está aí, né? Então, a plaquinha de zinco mergulhada numa solução, ó. E a plaquinha de cobre também mergulhada numa solução. Como o cátodo reduz, então o cobre, que é a espécie que reduz, é o cátodo. E o zinco, que é a espécie que oxida, é o ânodo. Isso numa pilha, né? Lembra que a gente está falando em pilha. Então, os elétrons sempre saem do ânodo em direção ao cátodo. Então, o zinco vai perder elétrons e o cobre vai ganhar elétrons. E a ponte salina é extremamente importante porque ela é a fonte de íons ali para não deixar a solução neutra, para equilibrar as cargas nos dois recipientes. Daniel percebeu que os elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o cobre por um fio condutor externo e, com isso, produzir uma corrente elétrica, uma voltagem. Com o passar do tempo, haverá excesso de cátions na solução de sulfato de zinco e falta de cátions na solução de sulfato de cobre. Isso faz com que a pilha parasse de funcionar. O que é feito, então? Então, é feita a ponte salina,
que ela vai compensar esta falta de cátion aí existente, ou né, falta ou excesso de cátion existente ali no meio. Para uma pilha, a IUPAC, que é Instituição Universal da Química Fina e Aplicada, determina como deve ser representada uma pilha. Sempre a espécie que oxida, 2 barras, a espécie que reduz. Então, a forma simplificada é sempre quem oxida, 2 barras, espécie que reduz. Isso sempre, tá? Sempre que aparecer a representação simplificada, vai ter essa ordenzinha. Então, vamos lá. Uma pergunta, né? Por que na pilha de Daniel o zinco tende a oxidar e o cobre a reduzir? Por que um vai querer oxidar e o outro reduzir? Por que não é o cobre a oxidar e o zinco a reduzir? Bom, são questões que realmente averiguar. O zinco ele apresenta menor potencial de redução, é menos 0,76. Enquanto do cobre é mais 0,34. O que é esse potencial? Pegou-se um eletrodo padrão, que é o do hidrogênio, e deu o valor do potencial do hidrogênio de 0. Todos os valores que fossem maior do que o do hidrogênio seriam positivos e todos os valores que fossem menor do que o do hidrogênio seriam negativos. Se eu tenho alguém que tem maior capacidade de reduzir, é ele que vai preferir reduzir. Como um é menos 0,76 e outro é mais 0,34, obviamente que esse tem maior potencial de redução. Então, é o 0,34 que vai reduzir e o menos 0,76 vai oxidar. Esses valores são obtidos experimentalmente e permitem que seja calculada a diferença de potencial, que é a voltagem da pilha, e eu consigo, antes de montar a reação, saber quem oxida e quem reduz em uma reação. Esses valores são tabelados, tá? Aí tá a tabela, então, ó, o hidrogênio é referência e deu-se para ele um valor 0. Todos os valores que forem maior a isso são as facilidades de reduzir e os valores negativos, eles têm dificuldade em reduzir. Claro que todos esses valores são valores experimentais. Quanto maior for a medida de potencial de oxidação, maior é a tendência do metal de ceder elétron. Quanto maior for a medida do potencial de redução, maior é a capacidade de ganhar. Então, quanto maior for esse número, mais ele vai querer receber, e quanto menor, mais ele vai querer doar elétron. Então, vamos olhar essas duas reações ali. A gente tem zinco e cobre. Então, a gente tem 2 potenciais de redução. Notem que a substância que tem maior potencial, esse é negativo e esse é positivo, é o cobre. Então, é o cobre que vai reduzir. O cobre reduz. E a do zinco, ele não vai reduzir, ele vai oxidar. Então, eu tenho que trocar a reação. Zinco vem para frente e zinco 2 mais e elétrons vem para cá. Quando eu reduzo, quando eu faço essa inversão, o potencial que era negativo vai virar positivo. Então, ó, ali a gente já colocou a reação do cobre e a do zinco, ó. Do zinco invertida, ficou positivo potencial, e o do cobre copia normal, porque ele tem maior potencial. Isso vai cair muito na prova, tá? Para determinar o potencial. Então, cortou os elétrons, vai sobrar quem? Vai sobrar zinco sem carga, ou carga zero dando mesmo, mais cobre 2 mais. Dupla seta, porque é uma reação em equilíbrio. Zn2 mais cobre sem carga ou cobre zero. Potencial, a voltagem, a FEM, tudo isso é a mesma coisa, diferença de potencial dessa pilha. Como os 2 valores são positivos, eu somo e mantenho o sinal. Vai dar 1,10 volts. Essa é a voltagem dessa pilha de Daniel, 1,10 volts. Que é o que está ali em cima, né? Ó. Lembrando que uma pilha potencial sempre tem que ser positivo. Se der negativo, algum cálculo tu fez errado. Como é que isso pode ser cobrado, né? Quando ele pede a voltagem é simples, não preciso montar a reação total. Sejam as seguintes semi-reações e os seus potenciais de padrão de redução. Determine a DDP da pilha, que é a voltagem. Copie o maior, inverte o sinal do menor.
mais 0,80. Inverte o sinal ali, era menos, vai virar mais 0,14. Então, vai dar um total de 0,94 volts. Como é uma pilha, não pode dar negativo. E 0,94, ó. Resposta certa, letra D. Olha que fácil, olha que tranquilo. Né? Vamos para a próxima. Matou a resposta ali, letra D. Ó. O que ele fez aqui? Ele fez a equação toda, né? Mas como o que importava para a gente era só a voltagem, 0,94. O que ele fez? Ele copiou a maior reação e inverteu a menor. Ó, foi isso que ele fez. Cortou os elétrons e achou a reação. Agora, a gente vai falar sobre um pouquinho das pilhas no dia a dia, né? Que a gente também comentou muito. Vocês fizeram até o trabalho em cima do descarte de pilhas e tal. Então, vamos lá. Toda pilha, que a gente já sabe, tem que ter um polo positivo e um polo negativo. Ó, o polo positivo, que fica no cátodo, e o polo negativo, que fica no ânodo, que fica aqui fora, no caso. Ó. Polo positivo ali dentro. Numa pilha de Leclanché, o ânodo, que é o polo negativo, é feito de zinco. E o cátodo, que é o polo positivo, é feito de óxido e hidróxido de manganês, manganês. MnO2 ou MnOOH. Certo? Só para a gente entender mais ou menos, né? Uma bateria de carro, também chamada de acumuladores de ácido chumbo, ela tem ácido sulfúrico dentro dela. Esse ácido sulfúrico é extremamente concentrado. Ele pode corroer, ele pode queimar a pele. Tá? Então, é extremamente importante o quê? Que não descarte essas pilhas, essas baterias no lixo comum, porque vai poluir o ambiente. Basicamente, nessa bateria do carro, durante a descarga dela, né? O ânodo é feito de chumbo e o cátodo de óxido de chumbo. E quando eu estou descartando, eu estou usando essa pilha, né? Quando eu estou recarregando ela, acontece o oposto. Isso aqui vira reagente. E isso aqui vira produto. Então, as reações se invertem. Enquanto eu estou descarregando, ela funciona como uma pilha ou uma bateria. E quando eu estou carregando, ela funciona como uma eletrólise. Assim como funciona com as baterias de celulares. De acordo com a CONAMA, Lei 257, publicada em 22 de julho de 1999, as pilhas e baterias devem conter um símbolo indicativo do descarte. Aqui, ó, onde não descartar. Em lixo comum. Tem uma olhadinha que a maioria das pilhas tem. Por lei, todas deveriam ter. Podem ser descartadas em lixo domésticos pilhas secas, alcalinas, hidreto de níquel e de lítio. As demais, por conterem exemplos chumbo, mercúrio, cádmio, não podem ter desgaste simples, devendo ser devolvidas ao fabricante. Na dúvida, não sabe que tipo de pilha tu tem? Descarta no local específico. Próximo conteúdo da próxima revisão vai ser eletrólise. Certo? Beijinhos e até amanhã.